Na encosta de uma montanha distante, cercada por um mar de árvores que se estendia até onde os olhos podiam alcançar, havia uma pequena aldeia chamada Vale do Silêncio. O nome não era por acaso, aquele lugar estava tão afastado do resto do mundo que o som da vida moderna jamais o alcançava. A única trilha que levava até a aldeia era íngreme e traiçoeira, e só os mais corajosos se aventuravam a desbravá-la. Era lá que vivia a família Oliveira, em uma casa de pedra, construída pelas mãos calejadas de seus antepassados. Os Oliveira sempre foram uma família de tradição, respeitados por sua sabedoria e pela forma como mantinham as raízes firmemente fincadas no passado. O patriarca, Antônio Oliveira, era um homem de olhar profundo e palavras pesadas, alguém que carregava no peito o peso de gerações. Sua esposa, Mariana, era o coração da família, uma mulher de riso fácil, mas que, com o passar dos anos, tinha aprendido a esconder suas lágrimas. Juntos, eles criavam seus 3 filhos: João, o mais velho, um jovem de espírito rebelde; Isabela, a filha do meio, que tinha a doçura e a melancolia refletidas em seus olhos; e o pequeno Miguel, que, com apenas 6 anos, já mostrava uma sabedoria incomum para sua idade. A vida na aldeia era previsível. Os dias começavam ao som do galo cantando, seguidos pelo trabalho árduo no campo. As noites eram embaladas pelo crepitar do fogo na lareira e pelas histórias que Antônio contava, histórias de tempos antigos, de quando os Oliveira eram conhecidos como uma família de guerreiros e curandeiros. Mas, embora o cotidiano fosse repleto de simplicidade, havia um segredo que rondava a casa dos Oliveira, algo que nunca era mencionado, mas que pairava no ar como uma sombra invisível. João, o filho mais velho, sempre sentiu que havia algo de errado. Desde pequeno, ele ouvia conversas sussurradas atrás das portas, olhares trocados entre seus pais que ele não conseguia decifrar. Quando completou 18 anos, decidiu que não podia mais viver naquela prisão de silêncio e decidiu sair da aldeia, mesmo que isso significasse cortar os laços com sua família. Antônio ficou furioso com a decisão do filho, mas sabia que não podia impedir João. Então, em uma manhã fria de outono, João partiu, prometendo a si mesmo que um dia descobriria a verdade. A partida de João deixou um vazio na casa dos Oliveira. Mariana chorava todas as noites, enquanto Antônio se tornava ainda mais taciturno. Isabela, por sua vez, começava a sentir que o peso daquele segredo também recaía sobre ela. Com a partida do irmão, ela sentiu a responsabilidade de proteger sua família, mas também uma necessidade crescente de entender o que estava acontecendo. Foi numa noite de tempestade, enquanto o vento uivava lá fora e a chuva batia forte contra as janelas, que Isabela ouviu seus pais discutindo. Eles estavam na cozinha, e Isabela, em vez de se afastar, como fazia de costume, decidiu ouvir. "Você não pode esconder isso para sempre", dizia Mariana, a voz embargada. "Eles têm o direito de saber a verdade, Antônio." "Eu estou fazendo isso para protegê-los, Mariana." "Você sabe o que aconteceu da última vez que alguém soube", respondeu Antônio, com um tom que Isabela nunca tinha ouvido antes, uma mistura de medo e raiva. "Mas João se foi por causa disso. E se Isabela ou Miguel descobrirem sozinhos? Você sabe que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde." Isabela não conseguiu ouvir mais. Assustada e confusa, ela se afastou silenciosamente e correu para o quarto. Naquela noite, enquanto ouvia o som da tempestade lá fora, jurou a si mesma que descobriria o que seus pais estavam escondendo, custasse o que custasse. Dias se passaram, Isabela começou a investigar. Revirou antigos baús guardados no sótão, leu velhas cartas amareladas pelo tempo, mas nada parecia fazer sentido. Foi então que encontrou um pequeno caderno de couro, escondido entre as tábuas do assoalho do quarto de seus pais. Suas páginas estavam repletas de anotações confusas, símbolos estranhos e datas. O mais perturbador era uma única palavra que se repetia várias vezes: maldição. Com o caderno em mãos, Isabela procurou por uma velha senhora na aldeia, Dona Cândida, conhecida por suas histórias e por ser a guardiã das tradições. Ao ver o caderno, os olhos da senhora se arregalaram, e por um momento,
Isabela pensou que ela não diria nada. Mas então, com uma voz trêmula, Dona Cândida começou a contar uma história que Isabela jamais esqueceria. Há muitos anos, um antepassado dos Oliveira tinha feito um pacto com forças desconhecidas, buscando poder e proteção para sua família. Em troca, a cada geração, o primogênito da família seria marcado por uma maldição, destinada a trazer sofrimento e dor. Durante séculos, os Oliveira conseguiram manter esse segredo, isolando-se do resto do mundo, mas a maldição sempre encontrava uma forma de se manifestar. Dona Cândida contou como, na geração anterior, um irmão de Antônio havia sido consumido pela maldição, enlouquecendo e trazendo tragédia para a aldeia. Isabela ficou em choque. Tudo começou a fazer sentido, as conversas sussurradas, a partida de João, o medo que sempre permeou sua família. Ela voltou para casa determinada a confrontar seus pais, mas quando chegou, encontrou a casa vazia. Apenas Miguel estava lá, sentado em frente à lareira, com um olhar distante. Papai e mamãe saíram para procurar você, disse o menino. Eles estavam preocupados. Antes que Isabela pudesse responder, ouviu-se um som estranho vindo de fora, como o som de algo grande e pesado se movendo entre as árvores. O coração de Isabela disparou. Ela pegou Miguel pela mão e correu para fora, apenas para ver Antônio e Mariana parados no meio do quintal, olhando fixamente para a floresta. De repente, as árvores começaram a se agitar, e uma figura sombria surgiu entre elas. Era João, mas ele não estava sozinho. Algo o acompanhava, uma sombra que parecia sair do próprio chão, uma entidade que trazia consigo uma sensação de puro terror. João estava diferente, os olhos vidrados, como se estivesse em transe. Antônio gritou para que ele parasse, mas João continuou a avançar, e a sombra o seguiu. Foi então que Isabela percebeu, a maldição havia finalmente se manifestado em seu irmão. Sem pensar, ela correu na direção de João, na tentativa de salvá-lo, mas a sombra a impediu, lançando-a para longe. Antônio e Mariana correram para ajudá-la, mas era tarde demais. A sombra envolveu João completamente, e ele caiu no chão, inerte. A maldição havia sido cumprida. O sacrifício da geração atual estava completo. O Vale do Silêncio nunca mais foi o mesmo. A casa dos Oliveira, antes cheia de vida, agora era um monumento ao luto. João havia partido, e com ele, uma parte da alma da família. Isabela e Miguel, agora mais unidos do que nunca, juraram proteger um ao outro, mas o peso do que aconteceu naquela noite nunca os deixaria. Antônio e Mariana, devastados pela perda, viviam em um estado de tristeza perpétua, sabendo que a maldição, embora adormecida por agora, poderia um dia despertar novamente. E assim, o Vale do Silêncio permaneceu fiel ao seu nome, um lugar onde o som da vida havia sido substituído pelo eco de uma tragédia que jamais seria esquecida.